Hoje você vai aprender. Hoje a sua mente ela vai simplesmente explodir, porque as informações que eu preciso passar para vocês, elas são contraditórias à ciência atual. Mas é claro, eu não gravo esse vídeo para a maioria, eu não gravo para a massa. Na verdade, a maioria das pessoas irão direto para o inferno. A maioria das pessoas são saco vazio. Então eu não falo diretamente com elas, mas apenas com aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que a verdade vos libertará. Então nós vamos falar hoje sobre as revoluções no planeta Terra e nós vamos falar como que o relógio Cronos ele se encaixa perfeitamente. Hoje, se você procurar em qualquer buscador, seja Google, seja qualquer outro relógio Cronos, você não vai encontrar o formato do relógio. A não ser que você acesse uma rede social que eles estão tentando bloquear e procure bem especificamente para você entender do que se trata. O relógio Cronos ele vai datando o tempo de cada revolução, o tempo de ascensão e queda de cada sociedade e civilização. Então o relógio Cronos é o relógio verdadeiro do mundo, tá? Só que, claro, eles não vão entregar isso de mão beijada para vocês. Pois bem, senhores, hoje nós vamos falar sobre várias raças alienígenas e também vamos falar sobre a possível criação da raça humana, uma história alternativa, e vamos falar principalmente desse formato aí que você está vendo na sua frente, tá? Peço encarecidamente para você divulgar esse vídeo nos grupos de família, com seus amigos e familiares, mandar para aquela tia sua que manda bom dia, né, para ficar louca. O que aquele cara tá falando? Que cara é doido? Manda nos grupos de família, tá? E também, quem quiser conhecer o meu trabalho, links na descrição. As vagas no momento estão encerradas, mas você confere através da descrição desse canal ou no comentário fixado, tá? Você verifica aí. Nosso veículo de comunicação oficial, onde você alcança o meu contato pessoal, aprende a desatar essas amarras horrorosas do sistema e vê um monte de testemunhos, inclusive essa semana, de alunos que obtiveram sucesso e se desprenderam do sistema. Talvez seja uma das melhores oportunidades na sua vida para você decolar de vez, talvez? Pois bem, deixa eu falar uma coisa e eu acho que isso aqui é extremamente importante. Muitas pessoas não fazem ideia como que funciona o universo, né? As pessoas pensam o seguinte: as pessoas que são ateias, as pessoas que participam de outras religiões, principalmente da religião da reencarnação, do iluminismo, as pessoas acreditam no Big Bang, né? Onde houve uma grande explosão e através dessa explosão, né, uma massa do tamanho de uma colher de chá simplesmente originou todo esse universo astronômico onde nós não somos nem um grão de areia, a gente é menor do que um grão de areia e esse universo está em constante expansão. Pois bem, senhores, quando você pega um crente, você pega uma pessoa que ela crê em Jesus Cristo, muitas vezes ela acredita que Deus criou a terra, criou o céu com uma cidade de ouro e você vai viver nas nuvens. Morreu, se você vai ser salvo, você vai viver nas nuvens, vai viver numa cidadezinha de ouro por toda a sua eternidade. Né? Eu chego a até acreditar no nível de inocência ou de burrice humana. Porque se você vai viver a sua eternidade inteira numa cidade de ouro, num lugar pequenininho, né, meu irmão, você que bosta de salvação que é essa? Lembra o seguinte, coloca na sua cabeça. Deus ele tem que ter três atributos. Deus não pode existir se ele não tiver três atributos. Quais são eles? Ele tem que ter, olha só, o atributo principal, tá? Deus tem que ser soberano sobre todas as coisas. Ele tem que ser onipresente. Ele tem que estar em todos os lugares. Não pode haver um lugar que Deus não esteja. Se Deus não estiver em algum lugar, então ele não é soberano. Ele tem que ser onipotente. Ele tem que ter o poder absoluto sobre qualquer coisa. Então ele tem que ser onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, Deus ele tem que ser superior a qualquer outra criação. Se Deus for inferior à criação do diabo, então Deus não existe. Aí cai na contradição do acaso. Ou seja, Deus tem que ser superior e perfeito em sua essência, acima de qualquer coisa ou de qualquer ser. Ou seja, se o diabo, que é um anjo caído, imaginou o Big Bang, imaginou a quarta e quinta dimensão, imaginou o multiverso, pensa um pouco, se ele criou isso de forma imaginatória,
né? Apesar que você nunca vai conseguir imaginar aquilo que você não presencia, imagina a criação de Deus. Se o diabo é capaz de imaginar o Big Bang, imagina o que Deus criou de verdade. Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Se o diabo imagina o Big Bang, então provavelmente o que Deus criou é infinitamente maior do que o Big Bang. E somente um universo infínito, infinito, para contemplar a essência de um ser infinito. Então Deus mesmo diz, nosso Senhor Jesus Cristo, que quando você for salvo, você não vai experimentar a segunda morte, ou seja, você vai ser eterno. Não dá para ser eterno vivendo no céu com São Jorge num portão de ouro e vivendo em cidadezinha de ouro. Que grande bosta que é o céu. Não dá para ser assim. Então somente uma criação infinita, infínita, vai conseguir contemplar um ser infinito. Então, se você imaginou que o Big Bang é grande, imagina só o que Deus de fato reservou, tá bom? Pois bem, agora existe um pequeno detalhe. Deus criou um sistema fechado na Terra. E por que Deus criou um sistema fechado na Terra? Você deixaria um parasita, você deixaria um vírus solto no seu sistema? Imagina um corpo humano. Quando você tem um problema, um vírus ou alguma coisa dentro do corpo humano, o que o corpo humano faz? Ele vai lá e encapsula. Então ele chega naquele problema e ele encapsula aquele problema. Para quê? Para que aquele problema não se espalhe. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos dois fatores aqui. O fator número um é que a Terra é uma grande cápsula, ela está blindada, tanto para baixo quanto para cima, você não consegue sair dela, ela está blindada. E o motivo da Terra estar blindada é o seguinte, primeiro, que nós somos uma criação muito sensível. 99% do universo é plasmático. A única maneira, a única existência para você falar assim, ó, existe algo além da Terra, tem que ser plasma. Por quê? Não tem como você ter uma explosão, um Big Bang, se o universo for frio. Se o universo for frio, entra naquela lei da termodinâmica. Tudo que é frio contrai. Então, como é que você pode ter uma expansão e uma contração ao mesmo tempo? Isso contraria até a existência de um ser, as leis da física. Então, não dá para você ter o universo a menos 220 graus Celsius, perto do zero absoluto, simplesmente e em expansão. Isso contradiz até a própria ciência. E como foi falado pela NASA na década de 60, que o universo era frio, hoje, nos anos de 2020, você vê os caras falando que o universo é quente, que é uma grande radiação, e os caras já voltaram atrás. Por quê? Porque é impossível ter uma expansão fria. Não dá. É impossível ter uma energia dessa maneira. Então o que acontece? O universo, para ele existir em sua grande escala, ele tem que ser plasmático. E o plasma é a origem de toda a matéria. Então toda a matéria física da tabela periódica, e as que não estão listadas na tabela periódica, tá? Como o gravitron e outras coisas, todas essas matérias, em contato com o plasma, elas voltam à sua originalidade, elas voltam ao plasma. Então o plasma ele cria a matéria e o plasma destrói a matéria. Então o nosso universo ele é plasmático. E aí o que acontece? Se nós fôssemos expostos ao plasma, o que aconteceria é o seguinte, nós seríamos completamente devastados. Do corpo à alma, ao espírito, nós seríamos devastados. Então, o plasma é uma força impossível de você combater. Nem os anjos conseguem suportar a sua essência. Então, o que acontece? Cada criação de Deus ela está protegida, né, por um sistema de campo eletromagnético que afasta o plasma e também tem a sua abóbada de um tipo especial de cristal que é resistente a esse plasma desde que o campo magnético funcione. Então nós temos aí um sistema que é fechado. Cada planeta que Deus criou, nós não somos o primeiro, nós não somos o último. Inclusive a própria Bíblia afirma isso. A Bíblia não fala, Deus criou primeiramente a Terra. Não, já tinha criado outros planetas. Todos os sistemas são fechados. E o objetivo de cada sistema é criar seres que realmente sejam quase perfeitos em sua essência. Nós vivemos um grande jogo. Nós vivemos um grande jogos vorazes, onde o vencedor ele vai herdar um novo corpo capaz de sobreviver ao plasma, né? E aquele que de fato vencer esse mundo, né? Não falo de dinheiro, não falo de glória, fama, mas aquele que acompanhar o Criador, ele vai contemplar o infinito.
Então, cada planeta que o Deus cria é uma fazenda onde se extrai os melhores. Por isso que Deus não se importa com a quantidade. Na época do dilúvio de Noé, Deus praticamente poupou 7 a 8 pessoas. Então Deus não se importa com a quantidade, até porque a grande maioria das pessoas vão para o inferno. Nós estamos falando de cada 10 mil pessoas, uma é salva, o resto tudo vai para o inferno. Então é grande lixo mesmo, nós não temos nem que nos preocupar com isso. Só que Deus criou um sistema perfeito em sua essência, tá? E quando Deus criou um sistema perfeito em sua essência, a Terra era muito maior do que agora. Então você coloca aí na sua cabeça mais ou menos o seguinte, ó. Olhando aqui pro mouse, ok? Olhando aqui pro mouse, nós temos o seguinte, ó. Aqui nós temos hoje nós vivemos nesse sistema aqui, ó. Olha só, esse sistema comparado com o Hyperborean, olha o tamanho. Isso aqui é como se fosse praticamente 100 vezes menor. Olha só, esse sistema aqui, comparado com a quarta, vamos chamar de primeira revolução, tá? Aqui tá como primeira revolução, mas na verdade é de trás para frente, tá? Essa aqui é a primeira revolução, Hiperbórea. Isso que a gente conhece, tá? Olha só o tamanhozinho que nós vivemos hoje e olha o tamanho que era a Hiperbórea, o tamanho da Terra no passado. Era 100 vezes maior para mais. Aí entra um pequeno detalhe. Você já viu, né? Basicamente gigantes de pedra, seres com 60 metros de altura, colossos com quilômetros de altura. Você já viu muita coisa grande. Pois é aquilo que eu sempre falo. Um ser humano que tem 1,90 m vezes 100, ele teria 190 metros. Ele seria maior do que o Cristo Redentor aí, pelo menos umas 6 vezes, pelo menos. Eu acho que o Cristo Redentor tem 30 metros, né? Então você imagina o tamanho do ser humano. Por isso que você vê as coisas petrificadas de maneira gigante para quem acompanha o meu trabalho. Então você teria uma Terra muito maior. E aí eu te falo uma outra coisa. O Sol, para poder circular essa Terra pequenininha, para ele circular essa região de Hiperbórea, ele vai gastar 100 vezes mais o tempo. Então, se um dia tem 24 horas, imagina que lá no começo, um dia tinha 100 dias. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, tá? Só para vocês poderem entender. A Bíblia fala de homens que viveram 900 anos, homens que viveram 800 anos. Só que os caras viveram 800 anos numa terra onde o Sol circulava e gastava muito mais tempo do que agora. Então, por exemplo, tu pega a Gênesis lá para tu ver, os caras viviam demais, viviam muito, tá? Era 500, 600 anos, então a coisa ficava sinistra. Logo em Gênesis, tá? Eu não vou colocar muito para não ater aqui ao vídeo, mas era assim, Enoque viveu 980 anos, Adão viveu, sei lá, 800 e poucos anos, mas isso é em relação à Terra do passado. Então o Sol, ele tinha uma perspectiva muito maior. Então você imagina o seguinte, que aqueles 900 anos, você pode multiplicar vezes 100. Então os caras viviam demais. Então as pessoas falam assim, Deus criou a Terra em um único dia. Deus criou a Terra em um único dia. Só que o círculo do Sol, na primeira Terra, na primeira revolução, nós não sabemos se Hiperbórea é a primeira revolução. Porque conforme vai avançando o tempo, as informações vão se perdendo. Então, por exemplo, Atlantis nós temos muita informação. Lemúria, a gente tem uma coisa. Hiperbórea é pouquíssima coisa que a gente tem. Para fora, então, não fazemos nem ideia. E aí, o que eu digo para você é o seguinte. A primeira Terra, esse primeiro projeto que foi criado, você imagina o seguinte. Imagina o ciclo do Sol. Porque Deus criou a Terra no primeiro dia. Mas no primeiro dia, qual que era o ciclo do Sol? Então, muitas vezes, o ciclo do Sol poderia demorar 1000 anos. Você está entendendo? É isso que eu estou tentando chegar para vocês. Porque alguns historiadores, algumas pessoas que são teólogos, elas dizem que para Deus, 1 ano na Terra equivale a 1000 anos. E como é que elas chegaram nessa conclusão? Não, é um puro achismo, porque a Bíblia nunca deu menção a isso. Mas se você pegar a primeira Terra que foi criada, a primeira, você pode imaginar o seguinte, que provavelmente pode ser que seja 1000 anos. Até o Sol se colocar, ou 1000 dias. Então, de fato, não sabemos. Mas nós sabemos até onde vai Hiperbórea. E aí entra um pequeno detalhe. Por quê? Porque Hiperbórea foi uma região dos anjos caídos. Ok? Então você imagina que existe coisa para trás de Hiperbórea. Existe algo para trás. Mas Hiperbórea foi o quê? Foi basicamente o reinado dos anjos caídos,
onde eles assolaram a Terra, de tal maneira que o Criador assim erradicou, né, entre uma guerra plasmática. Por exemplo, você vê a Via Láctea através de uma câmera, aquilo ali é uma rachadura no céu. Teve a maior guerra da história aconteceu ali. Então, o que basicamente é o seguinte: houve o dilúvio, não é só água. Para você sobreviver a um dilúvio, basta ter um barco. Não é só água. A água era efervescente, era uma água de uma alta temperatura. Além da alta temperatura, você teve a modificação da atmosfera, pressão atmosférica. A Terra foi uma terraplanagem, uma terraformação, onde a pressão atmosférica, a gravidade e também o nível de oxigênio, tudo mudou. De tal maneira que aqueles seres não conseguiriam mais sobreviver. E aí eles foram forçados a migrarem para essa zona aqui chamada Lemúria. Eles foram forçados a migrar para cá, onde se chama Lemúria. E aí, nessa região, eles tiveram que alterar o próprio DNA para se reduzir e formar seres menores. Tá? Porque mesmo na região de Lemúria eles tiveram dificuldade. Por exemplo, Noé e a sua família foram a última descendência a sobreviver numa terra com um nível de oxigênio muito alto. Os próximos que nasceram ali tiveram a ajuda do Criador para já nascerem menores, tá? Então, assim, a coisa foi mudando de jeito, tá? Então, nós temos aqui uma coisa chamada Hiperbórea, que seria, né, a região dos Anunnakis, a região dos deuses egípcios, é a região da origem daqueles deuses, né, que atravessam portais e trazem iluminação à humanidade, que na verdade a gente sabe que não é iluminação. Aí houve essa primeira batalha, nós viemos para uma coisa chamada Lemúria, ok? Lemúria, que já era uma região dos Sumérios, já era uma região das grandes dinastias da Ásia. Foi uma região onde eles tiveram que se adequar. É a região dos dragões, é a região dos monstros mitológicos, grandes leviatãs, é a região de Lemúria. E nessa região, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Novamente, a criação dos anjos caídos, toda a maldade, ela foi sendo limitada. Lembra bem, pensa comigo uma coisa, vamos olhar o corpo humano. Vamos supor que você tem aí um problema, vamos chamar de vírus, sei lá, uma cepa de uma célula que está com um problema, alguma coisa errada no seu corpo. O seu corpo ele vai encapsular primeiro aquela célula. E aí ele vai começar a resolver o problema, começar a mandar agentes ali para resolver o problema. Aí um negócio que era desse tamanho aqui, ó, um negócio que era mais ou menos, deixa eu tentar focar, um negócio que era desse tamanho aqui, após a primeira revolução, aquela cepa ela vai reduzir. Ou seja, você já ganhou um pedaço da guerra. Você ganhou 25%. Você está destruindo o seu adversário. Então, o seu problema, você tinha um problema desse tamanho, agora você tem um problema desse tamanho, que é a Lemúria. Aí depois dessa revolução, que foi a região de Nimrod, foi a região dos caras que atravessavam portais. Depois dessa revolução, o negócio reduziu de tamanho. Então você percebe que você tinha um problemão e agora você tem um problema bem menor. Então Deus ele vai agindo dessa maneira. Né? O corpo humano é o templo de Deus. Se você quer analisar como Deus age, olha para o seu corpo. Como é que você combate um problema? A coisa vai reduzindo de tamanho, vai reduzindo de tamanho. E aí depois você expurga isso do seu corpo. Você expurga, como você é falado, que a Terra ela não terá mais a sua origem, ela vai ser expurgada, né? As coisas vão ser expurgadas daquela essência. E aí o que acontece é o seguinte, tá? Aí fala que a primeira Terra e o primeiro tempo passarão, tá? E aí você imagina, você já está na região de Nimrod, tá? Que travou batalha contra o céu e teve aquela perdida. Aí vem a região de Atlantis. A região de Atlantis é a região de Sócrates, de Platão, de Hércules, é a região de Medusa, de Poseidon. Todos esses eram híbridos, eram seres criados geneticamente de anjos caídos com seres humanos. Você tinha Minotauro, você tinha aquelas esfinges, você tinha aqueles caras que tinham cabeça de cachorro, cabeça de águia. Então era uma região que você ainda tinha uns grandes problemas, tá? Você tinha ainda uns grandes problemas. E aí essa região era a região de Atlantis, tá? Atlantis é dito pela história da humanidade que Atlantis, inclusive alguns livros brasileiros falam que Atlantis vivia próximo do Brasil, ok? E que ela foi erradicada por uma grande inundação. Uma grande inundação. Então você imagina que mais uma vez houve uma revolução ali. E aí chegamos na Terra que nós temos hoje, tá? E aí, meu irmão, você vê que a humanidade está reduzindo constantemente de tamanho.
A única maneira de nós sobrevivermos é a redução completa de tamanho. Só que aí você se pergunta o seguinte: por que que a elite mundial ela quer reduzir o tamanho dos seres humanos e por que que a elite mundial ela quer também reduzir a quantidade de seres humanos? Por que que eles querem fazer um processo onde vai ter apenas 10% da humanidade? E por que que eles criam as famosas cidades de 15 minutos? Por que que se cria o crédito social e a cidade de 15 minutos? É porque o ser humano ele só vai poder andar num certo lugar. Então a ideia deles é o seguinte: o ser humano ele vai viver em apenas 10% da Terra. Ou menos, tá? Vai ser uma região limitada. Os outros 90% vão ser liberadas para aqueles seres que estão pulando de galho em galho e não tem para onde ficar. Então o objetivo deles de reduzir a população mundial, de fazer com que as pessoas fiquem menores, é para que os seres humanos ocupem o menor espaço da Terra e que eles possam ocupar o espaço aberto. Então eles não têm para onde ficar, não tem para onde ficar. Eles sabem do relógio Cronos, das revoluções, então eles precisam de terra. E aí o que eles fazem? Vamos despovoar uma nação e vamos ficar nessa região. Como não vai ter seres humanos, praticamente nós vamos poder ficar aqui, viver nesse lugar. Então o motivo de reduzir a população é para que eles possam ficar na Terra, que eles não têm onde ficar. Você tem que colocar na sua cabeça que neste momento eles estão vivendo na Antártida ou no subsolo da Terra. E assim, não tem espaço para esses caras. E aí eles querem, nitidamente, tá? Os híbridos estão no subsolo da Terra, que são a mando deles, e eles vivem na Antártida, na borda. Quando chegar o momento, eles vão aparecer e eles vão começar a morar nas regiões que é proibida. Por exemplo, cidade de 15 minutos, você não vai poder andar livremente. Você vai poder andar apenas numa região de 10 quilômetros. Saiu de 10 quilômetros, você nunca mais pode sair para lugar nenhum. Então eles querem limitar para que eles possam viver naquele lugar. É essa a pegada deles. Por isso que vai ter a volta dos anjos caídos, vai ter a volta desses seres, eles vão aparecer. Mas aí entra um pequeno detalhe. Você lembra como é que o corpo humano age? Você tem um problemão e ele vai dissolvendo o problema até o problema ficar pequenininho. Quando o problema ficar pequenininho, é o mesmo efeito de uma espinha. Ele vai expor isso à superfície, ele vai pegar esse núcleo problemático, vai expor ele na superfície e vai estirá-lo daquela região. Vai estirá-lo. E quando ele estirar esse lugar da região, vai pro segundo inferno. Por quê? Porque o primeiro inferno ele tem uma presunção humana, ok? Onde você que não alcançou salvação, você vai ser torturado, mas vai ter o julgamento. Você vai sair do inferno para ir para o julgamento para ser torturado novamente, para provar que você realmente desfez o credor. E aí é aquilo que eu falo. O corpo humano é só você ver. As boas células elas se multiplicam e as más células elas são encapsuladas e expurgadas para fora. Da maneira que o corpo humano funciona, por isso que Jesus falava: vós sois o templo de Deus. Então, nós temos aqui as revoluções da Terra. Tá? Agora, pode ser que a coisa mude? Não, não pode. O Criador ele é perfeito em sua magnitude. Nós vivemos uma das últimas revoluções. Tá? Uma das últimas. Que é essa revolução humana agora. A próxima revolução, se eu tiver certo, só vai sobreviver a Europa. Então eu vou pular para a Europa, vou morar na Europa. Irmão, a revolução pode acontecer daqui a 400 anos, daqui a 100 anos. Não sabemos. E mesmo assim, não é garantido que a Europa sobreviva. Por quê? Porque até a história de Atlantis, nós temos o Brasil sobrevivendo às grandes revoluções. Então, de Atlantis, o Brasil sobreviveu. A revolução de agora, que é a do Marco Polo, daqueles navegantes, que eu esqueci o nome dele, Urbano Monte, o Brasil sobreviveu. Até 2000 anos atrás, várias revoluções aconteceram em grande escala e menor escala, e o Brasil sobreviveu a todas elas. Então, eu não posso garantir também que a Europa sobrevive, até porque a Europa pode ser que vá para o ralo, né? Mas nós não sabemos. Então, assim, a coisa vai acontecendo dessa maneira. E aí eu digo para você o seguinte: qual que é o grande desespero do diabo? Por que ele força os governantes a fazerem o mal e não sei o que, destruir a humanidade? Porque primeiro que ele quer despovoar a Terra. E segundo o seguinte, tá? O inferno é uma grande máquina. O espírito humano ele é eterno.
O inferno é uma máquina, tá? O próprio profeta Isaías dizia que o universo ele traga os infiéis e a sua boca, a sua minhoca, o seu corpo, ele aumenta. Conforme ele vai recebendo mais pessoas, ele aumenta. Então o inferno ele expande conforme recebe seres humanos, conforme recebe os pecadores. Então, da mesma forma que o sacrifício libera energia para os anjos caídos, o inferno é um constante sacrifício. Então a energia é liberada o tempo todo. E aí o inferno é uma grande máquina que aquela energia ela é gerada para algum fim, para algum propósito. E junto com o inferno, eles dizem que o inferno ele é presenciável pelo Sol Negro. Tá? Eu não posso confirmar essa teoria, porque aí excede o meu conhecimento. Mas eles dizem que é uma grande máquina, uma grande energia. E quando essa estrutura acabar, o que vai sobrar é só o Lago de Fogo. E aí você vai precisar de um lugar com energia para você poder ficar, já que você vai ser expurgado daqui. Então eu penso que o diabo ele está fazendo o impossível e o possível para que a maioria das pessoas sejam condenadas, para que ele possa ter um lugar para ficar, que haja energia. O diabo não precisa de oxigênio, ele não precisa de. Ele é imune a frio, ele é imune a calor, ele é um anjo de altíssimo grau. Ele precisa de um lugar que tem espaço, um lugar que tenha energia e um lugar que ele possa coexistir. Não existir, mas coexistir, tá? Então eu penso que dessa maneira, por isso que o inferno ele faz pactos e os caras perderem a alma para o inferno, porque vai ser a região que ele vai ficar, vai ser expurgada essa região, vai ser expurgada da terra. Por isso que fala que vai se criar um novo sol e uma nova terra. Por quê? Porque no sol tem o inferno. Mas eu não posso explicar isso agora, senão vai bugar a sua cabeça. O sol negro é a energia que é emanada para o sol que nós conhecemos, e o sol que nós conhecemos, assim como é o sol negro, ele é uma região onde tem o inferno. Muita gente vai falar assim, esse cara é doido, não sei o quê. Meu irmão, quando você morrer, você vai descobrir a verdade. Você não precisa acreditar em mim. A verdade vai chegar até você. Você concordando ou não, você discordando ou não, você vai descobrir a verdade. O Criador, ele vai te. Se você for condenado, se você for salvo, ainda assim, o Criador, a verdade vos libertará. Ele vai mostrar para você tudo o que aconteceu, a verdade. Ele vai lhe mostrar, ó, tudo isso aqui aconteceu com você. Tudo era assim que funcionava. Tinha aquele gordinho lá, pé no saco no YouTube, que te falava alguma coisa. E eu não sou o primeiro. Antes de mim, depois de mim, haverá outras pessoas que farão o mesmo serviço. Então, assim, é isso que eu estou falando para vocês. E aí, nós estamos vivendo uma revolução que nós não sabemos quando vai acontecer. Mas quando acontecer, vai terraformar de novo a Terra. Muitas pessoas estão pensando assim, eu vou sobreviver em inversão magnética. É impossível. Porque a próxima revolução, o ser humano vai ter 40 centímetros de altura. O ser humano vai ter 40, 50 centímetros de altura. Né? Nós seremos os verdadeiros pé grandes, nós seremos os verdadeiros monstros, leviatãs que serão caçados por eles. E outra coisa, o nível de oxigênio vai ser baixíssimo. Né? O ser humano de 2 metros não vai conseguir comportar o nível de oxigênio, vai ter que ter 50 centímetros. E cada vez nós vamos ficar mais burros, mais burros. Por isso que eu acho que no nível que nós estamos, que é o nível humano, nós já estamos com a mesma inteligência dos animais. Um golfinho, um elefante, um macaco já tem um nível de QI às vezes maior do que o brasileiro. Fizeram um teste com o macaco no laboratório e chegou a um QI de 92. O QI do brasileiro era 87 nos anos 2000. Imagina agora, né? Deve ter sido 65. Então você imagina, o nível de uma pessoa com síndrome de Down é mais inteligente hoje do que um brasileiro. Uma pessoa com síndrome de Down, ela beira o QI de 93. Você já fez um teste de QI para você ver? Ou seja, uma pessoa que tem um certo tipo de retardo mental é mais inteligente que uma pessoa normal. Tá entendendo? Uma pessoa com autismo. Tudo isso vai gerando um. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: nós estamos chegando num momento onde a humanidade, a inteligência humana, já está chegando ao mesmo nível dos animais. Tu pega organismos. Eu trouxe um vídeo uma vez falando sobre um organismo. Inclusive, eu vou até pegar aqui para vocês, mais inteligente que os seres humanos, ó. Mais inteligente que os seres humanos. Isso aqui é o meu blog pessoal, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia sobre uma região aqui que eu acho que é mais interessante, tá? Deixa eu pegar aqui, civilização. Aqui, ó.
Cientistas russos lutam contra criatura na Antártida, tá? Olha que coisa interessante. Já fiz um vídeo falando sobre isso, mas dificilmente se encontra esses vídeos, né? Que basicamente aconteceu o seguinte: eles estavam na Antártida e basicamente fizeram uma perfuração gigantesca para o famoso Lago Vostok, né? Uma região da Antártida que tinha uma bacia de água, uma bacia de ar. Eles queriam saber se algum organismo vivo foi preservado naquela bacia. Fizeram uma perfuração basicamente absurda de profundidade, tá? E chegaram, né, nessa região. Quando eles chegaram nessa região, ó, olha que coisa interessante, tá? Eles basicamente, tem até a foto deles aqui, ok? Né, dos cientistas russos. Eles encontraram um organismo chamado 46B. Um organismo muito mais inteligente, um animal, deixa eu voltar aqui a imagem para você, tá? Um animal mais inteligente que o ser humano. Um animal que vivia no Oceano Atlântico ou no Oceano de Lemúria. Não estou falando de Hiperbórea, não estou falando desse oceano aqui, ó, Atlantis ou Lemúria. Eles encontraram um animal que provavelmente deve ter vindo de Atlantis e sobreviveu aqui nessa parte do gelo, numa bolsa de ar. E esse animal, ele era extremamente inteligente, ó. Olha só. Deixa eu colocar aqui, tá? Para você poder ver a história aqui, ó. Ó, os caras estavam lutando pelas suas vidas no mundo perdido nas profundezas do perfis da Terra. Encontraram esse animal, né? E eles estavam com roupa de banho. Olha só o que ele fala. Ele é capaz de paralisar a presa a uma distância de 150 metros. Então, se você tiver a 150 metros desse organismo, ele é capaz de paralisar a presa, liberando seu veneno na água de um órgão semelhante a um saco de tinta. Aí ele fala basicamente, e esse ser ele tem telepatia, ele consegue criar um distúrbio na mente das pessoas. Né? Ele fala o seguinte, ó, ele pisou na água com um sorriso feliz enquanto o organismo se aproximava dele. Nós assistimos importantemente enquanto ele usava os seus braços para arrancar a sua cabeça. Olha para tu ver o nível. Então instalou seus restos, né, não posso falar aqui, era como se estivesse hipnotizado telepaticamente. Aí ele fala, os povos já são conhecidos como seres de extrema inteligência. Aí ele fala o seguinte, né? Olha só, ele tem uma camuflagem extraordinária, que ele consegue se camuflar até mesmo como seres humanos, ok? E ele vai falando, né? Olha só, as suas habilidades de mudança de forma soam quase como diabólicas, né? Ele moldou na forma de um mergulhador humano. Olha pra tu ver, ele é um ser super inteligente. Ele viu os seres humanos com roupa de mergulho, com roupa, ele se moldou naquela forma, tá? Achamos que era um colega nadando na nossa direção com a equipe de mergulho. Quando se disse mais próximo, percebeu que era ele o rasgou e despedaçou. Olha o nível, tá? Se um braço do polvo comum for cortado, o membro decepado rastejará para longe. Às vezes, até mesmo agarrará a presa e colocará na boca do polvo. Especialistas dizem que é porque cada braço tem um tipo de neurônio. Aí eles falam que eles conseguiram arrancar um braço desse polvo com um machado, no desespero. Só que aí, quando eles foram fazer um acampamento lá na região seca, o braço caminhou sozinho até a barraca de um dos caras e ó, crack no cara. E aí, poucas pessoas saíram, milagrosamente eles saíram, e esse povo ele tem capacidade de se reproduzir na Terra. Se esse ser sair de onde ele está e for para a região do oceano, acabou, ele vai se multiplicar e nós não vamos ter chance. Nós não vamos mais sobreviver ao mar, nós não vamos mais conseguir ir ao mar, tá? E esse povo consegue colocar 200 mil ovos numa única vez. Então é um ser que se multiplica. Em 10 anos ele vai ter destruído todo o oceano se ele sair dali. Aí fala, né, que os caras eles deram uma entrevista, falaram na televisão. As pessoas falaram que era ficção científica, não sei o quê. E todos os cientistas foram dados como desaparecidos. Devia por quê, né? Os que sobreviveram nunca mais apareceram. Mas por que será, né? Imagina. Então, assim, a região, né? E esse buraco ele foi lacrado, tá? Só para avisar para vocês que esse buraco foi lacrado. E aí, não só os Estados Unidos, mas grandes organizações blindaram o buraco e eles colocaram aqui câmeras e barreiras e soldados para impedir algo de tentar sair daqui. Maravilha! E eu gravei um vídeo falando sobre isso, tá? E aí para você poder entender. Então,
o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: os animais de Lemúria e de Atlantis, eles se comunicavam, eles falavam. E aí eu digo para você, imagina um nível que era intelectual. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a coisa é sinistra. Não tem como você sobreviver em inversão, isso é impossível. Mas a gente tem que lembrar que a um passe de mágica nós seremos transformados. Então, o que acontece? Se você sobreviver até a inversão, você será salvo por Deus, a um anjo de Deus, que sempre está ao seu lado e vai te brindar, e você será levado e transformado. Agora, se você morrer antes disso, não tem problema. Você será ressuscitado e será transformado também. O importante é você estar em aliança com o Criador. Então nós vivemos esse tipo de. Essa é a realidade que eu entendo das coisas. Agora, eu estou fazendo aqui um achismo, né? Tudo que eu estou falando para vocês, eu não tenho evidência. A gente usa a imaginação. Por que eu falo isso para vocês? Porque eles queimam livros, eles erradicam a história, eles censuram, eles não deixam a gente saber a verdade. Então, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria tinha Atlantis, tinha Lemúria, tinha Hiperbórea, tinha tudo. O que aconteceu com a biblioteca? Pegou fogo. Os caras vão censurando tudo. Na Segunda Guerra Mundial, o que Hitler fez com os livros? Botou fogo. Então ninguém fica sabendo da história. Os caras botam fogo em tudo, meu irmão. Se você acredita que catedral é uma antiga igreja católica, você já sabe que você já foi enganado. Então, basicamente, o que eu estou tentando falar para vocês é o seguinte: que não tem como a gente saber a verdade. A gente presume que a coisa seja assim. Então, ao meu entender, nós estamos na quarta revolução. Pode ser que haja uma quinta, eu não sei. Nem sei se estamos na quarta, ou na décima, na vigésima. Mas o que eu sei é o seguinte: a inteligência dos seres humanos, os próximos que virão, eles serão níveis de seres humanos que, meu irmão, eu não sei o que será. Vai ser uma batata. Vai ser seres humanos com uma inteligência de uma batata. Eu não sei. Por isso que eu acredito que nós somos a penúltima civilização. Provavelmente deve ter uma civilização mais burra e ignorante do que a nossa, que será a última, né? Uma civilização que vive 15 anos, vive 10 anos, não sei. Então eu espero que esse vídeo tenha agregado valores filosóficos, morais e éticos a ponto que você abra sua mente para uma possível alternativa da existência humana. Uma possível, não quer dizer que seja verdadeira, mas sim possível, né? Agora eu espero que com o vídeo de hoje você elucide a mente de vocês de tal maneira que pelo menos vocês vão pensar nessa realidade. Se é real ou não, se é ficção ou não, se é exagero ou não, você que vai decidir, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho, tem que verificar a disponibilidade de vagas, no momento estão fechadas, mas lá no link da descrição você participa lá e conhece, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na